Graça e paz, povo de Deus. Gostaria de compartilhar uma pequena mensagem com os irmãos. Amém? Nós sabemos, irmãos, que viver o Evangelho não é fácil. Não é fácil. Muitas das vezes passamos por determinadas situações, circunstâncias, que até mesmo o nosso próprio eu, passa a duvidar. Será que o Senhor está vendo? Será que o Senhor está sendo conosco? Será que o Senhor nos esqueceu? Mas nós temos que saber que tudo que nós passamos em algum tempo determinado na nossa vida, tudo tem um propósito. Nada é em vão. E nós sabemos que em tudo tem a mão de Deus. Então, quando nós passamos por determinadas situações, irmãos, às vezes quando nós estamos prestes a alcançar aquilo que Deus já liberou sobre nossas vidas, nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar, nós começamos a duvidar da palavra um dia que foi liberada sobre nossas vidas. E isso, irmãos, é algo muito importante a ser comentado, porque o que mais o diabo quer é gerar dúvidas em nosso coração. Nós sabemos que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Talvez o que Deus liberou sobre sua vida hoje, você não vai viver ela amanhã ou depois. Talvez você vai viver ela daqui a alguns anos. Talvez a bênção que Deus liberou sobre sua vida, talvez nem você vai viver ela. Talvez quem vai viver é a sua próxima geração. Entende? Então nós temos que nos atentar muito como andamos, como agimos, como se portamos no Evangelho, para que nada do que a gente faça venha atrasar os propósitos que Deus quer para nossas vidas. Entende? Deus nunca esqueceu de nenhum de nós. Às vezes, irmãos, a gente trabalha, faz a obra de Deus, faz as coisas tudo certinho para Deus. E o diabo começa a gerar dúvida se tudo isso que estamos fazendo para Deus, Deus está vendo, Deus está contemplando. O diabo é sujo, irmãos. Nenhuma obra que a gente vá fazer para Deus é em vão para Deus. Mas quando Deus esquadrilha o seu coração e vê que tudo que você está fazendo é com segundas intenções para querer algo, obter algo da parte de Deus, Deus não vai liberar essas bênçãos sobre sua vida. Porque nós temos que ter um coração incorruptível. Nós temos que ser abençoado para receber. E como que Deus vai liberar uma bênção sobre sua vida se você não vai abençoar o seu próximo, se você não vai abençoar o seu irmão, se você vai reter as bênçãos de Deus só para si mesmo? Entende? Deus contempla as nossas obras. Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo. A palavra de Deus mesmo fala. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 15.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é em vão no Senhor. Nós sabemos que essa passagem aqui, o apóstolo Paulo, ele trouxe para a igreja de Corinto, nessa primeira carta que ele escreve a essa igreja, ele traz um direcionamento para a igreja, ele traz umas correção, mas ele também reforça a grandeza do nosso Senhor em reconhecimento a tudo que nós fazemos para a obra do Senhor. Então, nem sempre vamos ficar vivendo dias difíceis. Nem sempre vamos ficar vivendo aquilo que Deus não separou para a gente. Em determinado momento na nossa vida vamos viver porque a nossa caminhada tem um processo até a gente alcançar o propósito. Então tudo é para o crescimento. E nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele reforça o conhecimento que Deus traz para nossas vidas, que servimos a obra dele de todo o coração, com toda a sinceridade, sem querer nada em troca, com um coração puro, limpo e não com soberba. Então, quando nós lemos essa passagem, nós entendemos que Deus nunca esquece daqueles que estão trabalhando para a sua obra. Há uma recompensa da parte de Deus para todos nós. Entende? E, irmãos, a maior recompensa que Deus traz para nossas vidas, irmãos, é o reconhecimento que somos filho dele. Todas as outras coisas, irmãos, bênçãos materiais, isso são coisas que vão ficar nessa terra. Deus provê para que a gente possa passar bem nessa terra, para que a gente possa passar nesse processo, porque Deus sabe que nós precisamos, mas a nossa maior bênção é o reconhecimento de Cristo Jesus. Então, irmãos, nada do que nós fazemos é em vão, nem será em vão no Senhor. Mas é necessário que nós tenhamos um coração puro, para que quando as bênçãos do Senhor virem sobre a sua vida, você também possa ser um abençoador. Porque como Cristo esquadrilha o nosso coração, quando Ele contempla esse coração puro e honesto que você tem, fica muito mais fácil, fica muito mais leve a bênção chegar até a sua vida. Porque Deus sabe que através de você outras pessoas serão abençoadas. Porque não adianta, irmãos, nós temos um coração orgulhoso, um coração soberbo. Porque se a gente parar para analisar o contexto da história, Deus rejeita, Deus resiste os soberbos. Então, em hipótese nenhuma, a bênção de Deus vem sobre um soberbo. Os ímpios prosperam, mas é uma prosperidade sem crescimento, é uma prosperidade em vão, entende? É uma prosperidade momentânea. As bênçãos de Deus já são eternas em nossas vidas. Então Deus jamais vai abençoar um coração soberbo, um coração orgulhoso. Até porque Deus nunca vai querer perder uma vida. Então primeiro Ele trata, primeiro Ele cuida, para depois Ele derramar.
Então até nisso nós temos que saber em qual estação nós estamos. Porque muitas das vezes a gente está ali querendo, não recebemos ainda, não entendemos o que estamos vivendo, o que estamos passando e começamos a duvidar da palavra que Deus nos entregou um dia. E quando nós duvidamos, nós atrasamos o que Deus vai derramar sobre cada um de nós. Vou ler uma passagem para vocês aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 10, que diz assim: Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrasse, pois servistes aos santos e ainda o fazei. Continua fazendo a obra do Senhor com amor, não com pesar no coração, porque até mesmo a sua disponibilidade para a obra de Deus é uma oferta que você faz para o altar de Deus. E Deus está vendo tudo isso, está contemplando. Continue fazendo a obra de Deus com amor, com carinho, com dedicação, sem esperar nada em troca. Porque quando você menos pensar, as bênçãos de Deus vão ser derramadas sobre sua vida, no momento certo, no tempo certo, na estação certa. Não se desanime, não desanime se ainda não aconteceu. Não duvide do que Deus te falou um dia. Só caminha, que o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Todas as outras coisas que Ele vai trazer na nossa vida só vai acrescentar para a nossa caminhada, para ajudar a nossa caminhada enquanto ainda estamos aqui na terra. Porque quando nós subirmos aos céus, irmãos, não vamos precisar nada disso. Entende? Então, irmãos, essa mensagem quero deixar para os irmãos hoje. Não se desesperem, não se anseiem, não busque nada primeiro que não seja a presença do Senhor. Busque sempre a presença do Senhor, busque relacionamento, busque intimidade, busque conhecer mais o Deus que você serve e acalma o teu coração, que no tempo certo, na estação certa, as bênçãos do Senhor vai ser derramada sobre sua vida. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos seguirão. Não somos nós que temos que ir até ela. A bênção virá até nós. E a gente tem invertido esse contexto da história. A gente tem ido até a bênção. Mas as bênçãos que têm que vir até nós. Então, para que ela nos alcance, nós temos que estar posicionado conforme diz a palavra de Deus, para que nada do que a gente faça atrase aquilo que Deus já um dia determinou sobre cada um de nós. Deus tem uma vida e uma vida em abundância para cada um de nós. Deus não quer que nós venhamos viver uma vida miserável, uma vida de dificuldades. Deus tem prosperidade para cada um de nós. Mas é necessário nós sabermos se estamos mesmo conforme a vontade do coração do Senhor, para que essas bênçãos nos alcancem. Continue fazendo a obra do Senhor com carinho, continue focado, continue alcançando vidas. Esse é o nosso foco, alcançar vidas para o reino de Cristo. Pregar a palavra a toda criatura. Dar um abraço em amor, uma palavra em amor. Mostrar para esse mundo que ainda existe um amor verdadeiro que está em nós, que é o que Cristo quer que nós tenhamos. Amor pelo nosso próximo. E descansarmos nosso coração
porque as bênçãos nos seguirão. Quando nós analisamos corretamente o contexto dessa história, nosso coração se acalma, nós confiamos, nós temos fé e nós acreditamos que vamos viver as bênçãos de Deus ainda nessa terra, sobre a nossa vida, nossa casa, nosso casamento. Porque, irmãos, prosperidade não se trata só de dinheiro. Se hoje nós respiramos, nós somos prósperos. Se hoje nós temos uma família saudável, nós somos prósperos. Entende? Se nós olharmos, a mão de Deus está em tudo em nossas vidas. Em tudo. Se estamos passando bem, a mão de Deus está sobre nós. Se estamos passando por determinadas situações, dificuldade, a mão de Deus está sobre nós. Sabe por quê? Porque Deus está nos mantendo firme para passar pelo deserto, pela prova, por tudo. Amém? Então receba essa palavra, acalme o seu coração, tranquilize. O foco é Jesus Cristo. Porque as bênçãos, elas hão de nos alcançar no tempo certo, na estação certa. Amém? Senhor Deus, nesta manhã, ó Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais esse tempo, ó Deus. Tua palavra diz que as bênçãos nos seguirão, Pai. Espírito Santo de Deus, que o teu filho possa estar posicionado, Pai, focado no alvo, que o alvo é ti, Pai. E que eles possam acalmar o coração, ó Deus, e fazer a tua obra, Pai, com amor, com carinho, com dedicação, Pai. Eu quero profetizar, ó Deus, sobre a vida de cada um, Pai, que irá assistir esse vídeo, ó Pai. Que essa mensagem possa alcançar, Pai, aqueles que precisam, Pai, ser alcançado, ó Deus. Que venhamos ter uma manhã abençoada e uma semana, ó Deus, ricamente, ó Deus, abençoada debaixo da tua graça. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe. Shalom.